Olá, discentes do curso de Zoologia de Vertebrados 1. Esse é um pequeno vídeo de orientações sobre o nosso estudo online 1. Durante o desenvolvimento do estudo online 1, e principalmente durante o desenvolvimento das aulas síncronas, vamos discutir bastante sobre a história da zoologia e de alguns conceitos básicos que vocês já devem ter adquirido ao longo da disciplina de zoologia de invertebrados, mas que são importantes. A gente vai gastar um certo tempo com esses pequenos conceitos e depois a gente adentra ao estudo específico dos cordados. Durante o desenvolvimento dos nossos estudos, a gente vai observar que a zoologia ela é uma disciplina muito ampla. Ela tem uma abordagem evolutiva, ou seja, ela procura entender o parentesco que os grupos de animais têm entre si, uma abordagem sistemática, ou seja, uma abordagem relacionada à classificação dos seres. Nós temos que entender como é que a biologia compreende os grupos de animais. Ecológica, no sentido de que é importante compreender como que os grupos animais estão adaptados aos seus específicos ambientes, né, e como que eles influenciam esses ambientes. E biogeográfica no sentido de entender essa distribuição, né? Como que esses organismos estão distribuídos. E é nesse momento que nós vamos dar ênfase principalmente aos grupos relacionados com a fauna do Brasil e do bioma cerrado, é claro. Ao adentrar o filo dos cordados, que é exatamente onde está o grupo dos animais vertebrados, né, nós vamos entender como é que esses grupos se ramificaram ao longo do processo evolutivo e as suas relações de parentesco com os invertebrados, mais especificamente com os grupos de equinodermes. Ao compreender quem são os cordados e quem são os grupos básicos de vertebrados, nós vamos conseguir compreender como está subdividida a zoologia de vertebrados 1 e a zoologia de vertebrados 2. E por que na zoologia de vertebrados 1 a gente só foca basicamente nos grupos iniciais, né, que deram origem aos primeiros grupos de vertebrados, aos peixes agnatos, sem mandíbula. Nós vamos saber diferenciar esses grupos, né? Vamos entender quem foram os primeiros vertebrados, como é que se desenvolveram as características básicas dos primeiros grupos sem mandíbula, e depois vamos compreender a origem da mandíbula e como é que isso influenciou na derivação e no desenvolvimento das linhagens de peixes mandibulados, especificamente os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Falaremos um pouco sobre os grupos agnatos, sobre os poucos representantes de animais vertebrados que ainda existem no mundo que não têm mandíbula, mais como uma curiosidade zoológica, né, do que uma relação direta com os grupos que a gente vê mais frequentemente. Mas é importante que nós saibamos identificar quem são esses grupos. Os grupos das lampreias e dos peixes-bruxa ou feiticeiras. Dessa forma, ao longo do desenvolvimento do Estudo Online 1, nós teremos muitas oportunidades, então, de bater um papo sobre os primeiros grupos de vertebrados. Eu estarei à disposição para que a gente possa discutir, tirar dúvidas durante as nossas aulas síncronas, no nosso ambiente virtual. E, além disso, vamos desenvolver uma série de atividades, ok? E, ao desenvolver essas atividades, vocês terão que ler material complementar, material de leitura obrigatória, e para dar continuidade às nossas discussões. Sendo assim, sejam muito bem-vindos a esse primeiro bloco do Estudo Online 1.